Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Gênesis, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 40. Nesse capítulo, José está preso e ele interpreta os sonhos de dois prisioneiros que eram oficiais de Faraó, que tinha acontecido uma situação com o Faraó e os dois haviam sido presos, que era o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. E cada um tem um sonho, e José percebe que eles estão ali com um semblante um pouco triste, um pouco abatido, pergunta para eles, né? Por que hoje vocês estão com o semblante triste? E aí eles respondem assim, e esse versículo é o que eu quero ler com os irmãos, que é o versículo 8. Então, Gênesis 40, 8 está escrito assim: Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. E aí eles contam os sonhos. José interpreta. Primeiro o copeiro conta o seu sonho. José interpreta o sonho que o copeiro teve. Era algo favorável ao copeiro. Quando o padeiro percebe que era algo favorável, aí ele diz: eu vou contar o meu sonho também. E conta o sonho dele, mas o sonho dele não era favorável. Era revelando que ele seria morto, decapitado pelo faraó. E mais tarde ali nós vemos que é exatamente isso que acontece. Nós vemos aqui que José ele pede, né, para o copeiro: lembre-se de mim quando você sair daqui, porque eu estou aqui injustamente, eu fui trazido à força da terra dos hebreus, estou aqui nesse calabouço sem que eu tenha feito nada, não fiz nada para ser jogado aqui nesse calabouço. Então, quando você sair e for restituído à sua posição de copeiro de Faraó, lembre-se de mim. Mas o chefe dos copeiros saiu e não se lembrou de José. Ao contrário, a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Nós poderíamos falar um pouquinho sobre isso daqui, mas não é isso que Deus ministrou ao meu coração. Então, vamos lá, né, voltando aqui para esse versículo 8, que é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eles estavam ali tristes, tinham tido sonhos, estavam inquietos com os sonhos que tiveram. E aí José pergunta: por que vocês estão tristes? E eles dizem: olha, nós tivemos sonhos, mas não tem quem interprete esses sonhos. Aí olha a resposta de José, amados: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Eu vejo primeiramente aqui a ousadia de José em saber que ele tinha de fato um relacionamento com Deus, porque ele primeiro reconhece: não são de Deus as interpretações? Não é Deus quem dá as interpretações? Então me contem os sonhos que vocês tiveram. Por quê? Ele não fala isso, mas por que ele diz isso para eles? Contem-me os sonhos. Como se ele estivesse dizendo: eu tenho relacionamento com Deus, todas as interpretações vêm de Deus, então contem-me, talvez o Senhor me dê essa interpretação, porque eu me relaciono com Ele. Amados, isso é incrível, né? Ele tinha certeza da comunhão que ele tinha com Deus. E de fato, ele revela os sonhos. Deus dá a interpretação para ele dos sonhos. Amados, esse é um princípio para a nossa vida. Nós precisamos entender que o verdadeiro conhecimento sempre vem de Deus. Toda interpretação, toda revelação, todo conhecimento, toda sabedoria, todo discernimento que eu e você precisamos vem de Deus. Amados, nós temos vivido tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Nós vemos muitas pessoas tentando interpretar, discernir, compreender muitas coisas, mas elas não estão tentando compreender através da única fonte do verdadeiro conhecimento, que é Deus. Elas estão tentando interpretar,
tentando entender, tentando discernir, tentando compreender as coisas através de muitas fontes, exceto da palavra de Deus, do Espírito Santo, ou seja, da comunhão com Deus. Hoje nós vemos que tem se multiplicado, assim como está profetizado no livro de Daniel, que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria, as pessoas correriam de um lado para o outro buscando o conhecimento. E isso é o que nós estamos vendo hoje. Só que muitas pessoas estão buscando na fonte errada. Não estão buscando em Deus, estão buscando em filosofia, ciência, sabedoria que vem desse mundo, tantas linhas agora esotéricas, filosóficas, que estão tentando trazer um conhecimento, uma revelação, um entendimento, até mesmo das coisas de Deus. Eles querem falar das coisas de Deus, fundamentados numa outra fonte, apoiados num outro fundamento, que não é a palavra de Deus, que não é a comunhão com Deus. E, amados, nós como cristãos precisamos ter cuidado com isso. Nós estamos vivendo os últimos tempos e a Bíblia nos garante que o engano se multiplicaria, aumentaria nos últimos tempos. E uma das coisas que tem acontecido é principalmente em relação à escatologia. Há muitas linhas escatológicas, há muitos estudos sobre o fim dos tempos, e nós temos visto muitas pessoas tentando interpretar as profecias bíblicas a partir de um fundamento que não é Deus. Estão tentando interpretar as profecias bíblicas através de profecias de pessoas que não são cristãs, de estudos de pessoas que não são cristãs, mas que estudam outras linhas filosóficas, como, por exemplo, a teosofia, que é um estudo que tem se multiplicado. E quando nós tentamos encontrar o conhecimento, discernir algo, interpretar algo, que sem ser através da palavra de Deus, sem ser através da nossa comunhão com o Espírito Santo, amados, nós corremos um risco sério de sermos enganados. Esse é um princípio, esse capítulo 40 de Gênesis nos ensina muitas coisas e uma delas é um princípio. É com Deus que está as interpretações, é com Deus que está o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. E nós precisamos buscar a Deus para ter isso. Por isso, amados, que quando nós lemos a palavra, é importante nós entendermos que quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo. Não somos nós, não é a sabedoria desse mundo, mas é o Espírito Santo que nos dá o entendimento, o discernimento, a revelação. Quando nós estudamos as profecias bíblicas, nós precisamos ter muito cuidado para não misturar profecia bíblica com profecias de Satanás. Porque Satanás também usa os seus servos para profetizar, para realizar adivinhações. E muitas vezes nós vemos, nesse assunto que eu falei especificamente sobre escatologia, muitos irmãos indo por um caminho perigoso, tentando discernir e decifrar e interpretar as profecias bíblicas a partir de estudos que não estão fundamentados na palavra de Deus, a partir de estudos que não provêm da verdade de Deus. Amados, é a mesma coisa quando nós falamos sobre como conhecer a nossa alma. O que é a alma? São os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa alma. Como que nós podemos interpretar, conhecer a nossa alma? Será que é através da sabedoria, da ciência que não está fundamentada na palavra de Deus, ou é exatamente através da palavra de Deus?
Muitas pessoas querem cura para a alma, né? Esse é um assunto muito latente no meio cristão, a cura interior, a cura dos traumas, a cura para a alma. Como que nós conseguimos alcançar a plenitude de uma cura? Será que é buscando o ensinamento e a sabedoria que provém de homens que não eram cristãos, que não nasceram de novo, como Freud, toda a questão da psicologia? Será que é a partir do entendimento que esses homens que não nasceram de novo, que não discernem as coisas espiritualmente, será que é a partir do ensino que esses homens fizeram que nós vamos encontrar e discernir e adquirir sabedoria para a cura da nossa alma? Nós que já nascemos de novo, que temos a vida no Espírito, que como está escrito em 1 Coríntios 6,17, somos um Espírito com o Senhor, porque todo aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Amados, a gente precisa tomar cuidado. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas dizem assim, não, isso é radicalismo. Eu e a irmã Karina, nós temos nos posicionado no Ministério Vida. Não é contra a psicologia. Algumas pessoas pensam, você é contra a psicologia. Não é que eu sou contra a psicologia em si. Eu sou contra substituir a sabedoria de Deus pela sabedoria que não provém de Deus. E, amados, a psicologia, ela foi fundamentada por estudiosos que não eram cristãos, por homens e mulheres que não haviam nascido de novo, que não tinham o Espírito Santo vivendo neles. Eles fizeram um estudo que não está fundamentado na Bíblia, mas está fundamentado na experiência humana. Se nós tentarmos viver a partir da experiência humana, nós abandonamos a Bíblia e vivemos só a partir da experiência humana. Para que Bíblia? Para que palavra de Deus? Não preciso disso. Amados, nós temos que ter cuidado. No assunto anterior que eu mencionei, que eu acho que são 2 assuntos sensíveis para o nosso tempo e que nós vamos falar sobre isso, que é a questão do estudo escatológico e da cura da alma. Tem muito crente sendo enganado porque está buscando o discernimento na fonte errada. Olha o que José falou aqui. É sobre a interpretação do sonho, mas esse é um princípio bíblico, um princípio da verdade de Deus. E nós vamos ler outros textos que corroboram isso, que falam que é exatamente esse o princípio. Toda a interpretação e todo conhecimento vem de Deus, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira interpretação, porque a falsificação, o engano vem de Satanás. Ele é o enganador do mundo. Então, quando José pergunta assim, não são de Deus as interpretações? Podem me contar os sonhos. Por quê? Porque todo o verdadeiro conhecimento, interpretação, discernimento, sabedoria vem do Senhor. Quero ler um texto aqui com os irmãos que está em Daniel, que é bem interessante para nós entendermos esse princípio. Também vai falar sobre a revelação de um sonho. Nabucodonosor, que era o rei no momento, ele teve o quê? Um sonho, e ele estava, o rei da Babilônia, e ele teve um sonho e ele estava inquieto com aquele sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho. Ele ficou tão irritado e furioso com isso, que ele ordenou que se executassem todos os sábios da Babilônia. Mata todos os sábios, porque eles não conseguem interpretar, eles não conseguem decifrar o meu sonho, então isso daqui não vale de nada, esses sábios não valem de nada. Quando Daniel fica sabendo disso, ele era tido como um dos sábios. Ele não era um adivinhador como muitos eram, mas ele era tido como um sábio na Babilônia. Aí ele fica assim, meu Deus, né? Vamos morrer sem termos tido chance nenhuma, nem de falar, não pode ser assim. E ele vai e ele fala com um dos, não é amigos, né? O comandante ali, perdão, não é amigo, mas o comandante ali do rei, comandante da guarda do rei, ele conversa com aquele homem chamado Arioque, e aí ele diz assim, olha, dá-nos uma oportunidade para que a gente possa falar com o rei, que a gente possa pedir ao rei um prazo
para que a gente dê essa interpretação. E aí o rei dá esse prazo e Daniel convoca os seus amigos ali, né? Ananias, Misael e Azarias, o que a gente sempre conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os nomes originais deles, né, eram Ananias, Misael e Azarias. Convoca eles e diz assim: nós vamos orar para o nosso Deus e vamos pedir para que ele nos dê a interpretação, para que ele nos dê o discernimento do que está acontecendo com o rei Nabucodonosor. E Deus dá a interpretação. Deus revela para Daniel, para os seus amigos, qual era o sonho que ele tinha dado a Nabucodonosor e revela a interpretação do sonho. E aí Daniel, quando ele recebe essa interpretação, o mistério, a Bíblia diz ali que o mistério foi revelado em uma visão para Daniel, ele louva a Deus e ele diz assim: isso está lá em Daniel capítulo 2, dos versículos 20 até o 23. Daniel diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. E daí mais para frente, quando Daniel vai falar com o rei, com Nabucodonosor, o rei pergunta para Daniel como que ele era capaz, né? Você é capaz de me contar o que eu vi no meu sonho e de interpretar o meu sonho? E daí Daniel responde para ele, isso está no versículo 27 e 28. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E daí Daniel começa a revelar o sonho do rei, os sonhos do rei. Amados, veja que esse é um princípio bíblico. É Deus quem muda as épocas, as estações, é com ele que está a sabedoria, o poder. É ele que revela as coisas profundas e ocultas. É ele que transmite o verdadeiro conhecimento. Esse é um princípio. Nós precisamos aprender isso e cuidar para não sermos enganados. Precisamos aprender a interpretar, ou seja, a discernir todas as coisas, todas as situações através da verdade de Deus. Tem muita gente tentando discernir a verdade de Deus, interpretar a verdade de Deus a partir das situações, da sabedoria do mundo, da filosofia, da ciência dos grandes estudiosos. Tem muita gente tentando entender a Bíblia a partir de estudos mundanos, de estudos que foram feitos por homens que nunca nasceram de novo. Amados, é impossível. Nós vimos aqui. Deus, é com ele que está o poder, é com ele que está a sabedoria, é ele que revela as coisas ocultas, os mistérios. E hoje, amados, depois da obra consumada de Cristo Jesus e da inauguração da igreja, o Senhor deixou a sua palavra escrita como regra de fé para nós. Toda a Bíblia, como está em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa instrução. Toda a Bíblia. E ele deixou o Espírito Santo vivendo em nós. Somos um com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dará o entendimento da Bíblia e é o Espírito Santo que nos dá o entendimento das situações. Mas ele nunca falará contrário à Bíblia. A Bíblia é o fundamento
Deus nos deixou a sua palavra escrita para que nós não sejamos enganados. Amados, nós precisamos mergulhar no ensino bíblico. Precisamos mergulhar na palavra de Deus e crer e confiar que o Espírito Santo que vive em nós nos dará o entendimento, iluminará os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Eu falei sobre esses dois assuntos, como eu disse, são assuntos sensíveis para os cristãos, porque são assuntos sensíveis para os cristãos da nossa época. Por quê? Porque os cristãos, muitos, infelizmente, estão buscando interpretação a respeito da escatologia em fontes que não vêm do Espírito Santo, em fontes que não vêm de Deus. Nós podemos interpretar as situações do mundo, podemos interpretar a geopolítica, podemos interpretar a espiritualidade que tem comandado esse mundo a partir da verdade bíblica. Mas nunca poderemos interpretar a verdade bíblica a partir da espiritualidade, da geopolítica, da economia. Vocês conseguem entender a diferença, amados? Nós podemos interpretar, discernir, ter entendimento das situações do mundo, da geopolítica do mundo, da espiritualidade do mundo a partir das Escrituras. Buscamos o entendimento do que está acontecendo no mundo na Bíblia com o Espírito Santo. Agora, tentar entender a Bíblia a partir das situações, a partir da geopolítica, a partir da espiritualidade, do esoterismo, muitas indo atrás de fontes que são fontes demoníacas, diabólicas, porque são homens e mulheres que nunca nasceram de novo e, pelo contrário, que servem ao diabo, servem a Satanás. Ah, mas aquele fulano de tal profetizou, aquela pessoa escreveu um livro, não sei quem falou. Fontes diabólicas. O diabo é o pai do engano, é o pai da mentira. Eu e você precisamos aprender a interpretar as situações, as circunstâncias, o mundo em que nós vivemos, as coisas do nosso dia a dia a partir de Deus. Por quê? Porque é Deus que é a fonte genuína do verdadeiro conhecimento, do discernimento, da sabedoria. É Deus. A mesma situação, o outro assunto que eu mencionei a respeito da cura da alma, das nossas emoções. Não podemos atribuir à psicologia o papel de trazer a cura para nossa alma. Por quê? Porque essa ciência, ela foi estabelecida a partir de ensinamentos que vieram de homens que não haviam nascido de novo. Ah, mas tem pessoas que contribuíram que eram cristãs, que eram crentes, mas aqueles que estabeleceram essa ciência não eram. Eles não eram fundamentados na Bíblia. Eles não fizeram os seus estudos fundamentados na palavra de Deus, tendo o Espírito Santo vivendo em si. Amados, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Por isso que a Bíblia diz, já nos alerta. A Bíblia já nos alerta que no final dos tempos, muitos cristãos seriam enganados e seguiriam doutrinas de demônios. Isso está na carta de Paulo a Timóteo. Seguiriam doutrinas de demônios. Quando Jesus, lá em Apocalipse, ele exorta a igreja, perdão, amados, é a igreja de Tiatira. Quando Jesus exorta a igreja de Tiatira, ele diz assim, que aquela igreja, ela estava tolerando uma falsa profetisa chamada Jezabel. Ela induzia os irmãos a praticarem a imoralidade. E aí Jesus diz assim, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Então eu vou trazer julgamento sobre ela e sobre os seus discípulos. A Bíblia é forte essa escritura, porque diz assim, eu vou matar os filhos dessa prostituta para que todas as igrejas saibam que sou eu que sondo mentes, corações e intenções. E aí ele diz, mas aos que estão em Tiatira, que não seguiram a doutrina dessa mulher e que não conhecem como eles dizem, ou seja, os seguidores dessa mulher, Jezabel, dizem que conhecem o quê? Os profundos segredos de Satanás. Então Jesus diz,
Aos que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher e que não conhecem os profundos segredos de Satanás, como eles dizem, a esses que se manteram puros, retos diante de mim, não colocarei carga nenhuma sobre vocês. Tão somente se apeguem ao que vocês têm até que eu venha. Amados, tentar interpretar, discernir, conhecer a vontade de Deus através de outra fonte que não seja o próprio Deus, isso é feitiçaria. Amados, nós precisamos entender isso, que eu e você coloquemos a nossa confiança plena no Senhor e entendamos que tudo que nós precisamos, todo conhecimento, toda interpretação, toda revelação, todo discernimento, todo poder, toda sabedoria, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Lá em Efésios está escrito que na plenitude dos tempos aprouve ao Senhor fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte de todo o conhecimento que nós precisamos. E ele nos deixou a sua palavra escrita e o seu Espírito, o mesmo Espírito de Cristo, é o Espírito que vive em nós para nos dar todo o conhecimento que precisamos. Quer discernir as coisas, quer interpretar as coisas corretamente, busque ao Senhor. Leia, estude, mergulhe no estudo da palavra e creia que o Espírito Santo vai te dar interpretação, discernimento. Quer entender as circunstâncias? Quer entender até mesmo um sonho? Às vezes você quer interpretar um sonho? Quer entender o que está acontecendo no mundo? Não busque fontes que estão fundamentadas no engano de Satanás. Busque a palavra de Deus. O Senhor vai te dar todo o entendimento que você busca. Olha o que diz lá em Salmo 25:14, para nós encerrarmos aqui. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aleluia! Olha o texto que nós lemos de Daniel, que é com Deus que está a sabedoria, o poder, e ele revela os segredos ocultos e profundos. É ele que revela. E aqui nós lemos que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Quer ter um conhecimento genuíno e verdadeiro? Se relacione com Deus, por meio do estudo da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Temos vivido tempos difíceis. Não adianta nós tentarmos dizer que não, tentarmos sermos tolerantes, né? Muitas vezes tentamos ser tolerantes com as coisas. Não, não é bem assim. Acho que é ser radical demais. Não, amados. Precisamos colocar a nossa confiança na suficiência de Cristo Jesus e da sua palavra. Não é ser radical, é ser temente a Deus. É colocar a confiança no Senhor, é ser fiel a Deus. Como que somos fiéis a Deus? Como que nos mantemos no temor do Senhor, acreditando e confiando que somente Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. Tudo. Quer a interpretação de um sonho? Busque a Deus. Quer a interpretação, a revelação de algo que está acontecendo na sua vida? Busque a Deus. E cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as profetadas. Mantenha o seu relacionamento com Deus. Temos vivido tempos de muitos falsos mestres e falsos profetas que a Bíblia já nos adverte que aconteceria. Então mantenha o teu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Tema o Senhor, mantenha o relacionamento com Ele, confie nele e Ele os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, é no relacionamento com Deus, amados, que nós vamos adquirindo o verdadeiro conhecimento. As interpretações, as revelações, o discernimento que buscamos de todas as coisas, desde as coisas mais simples do nosso dia a dia até as coisas mais profundas. Por quê? Porque é Deus que revela os seus segredos mais profundos. Como disse José, não são de Deus as interpretações, não é com Deus que está o verdadeiro conhecimento? Que eu e você entendamos isso e busquemos no Senhor. Cristo Jesus, a sua palavra, a verdade de Deus é suficiente para nós, amados. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a compreender que tudo o que nós precisamos está em ti. Pai, que nós precisamos mudar essa nossa forma de ver. Muitas vezes somos muito relativistas. Relativizamos todas as coisas. Muitas vezes somos condescendentes, tolerantes demais com coisas que são intoleráveis para o Senhor. Pai, nos ajuda a sermos plenamente confiantes e fiéis ao Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor é a fonte da vida, a fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria, a fonte do discernimento. Tudo que precisamos está em Ti, Jesus Cristo. O Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade e tudo encontra-se em Ti. Nos ajuda a entender isso numa época em que a ciência tem se multiplicado, o conhecimento tem se multiplicado e as pessoas têm buscado em outras fontes. Pai, nos ajuda a entender o princípio, nos ajuda a compreender que nós precisamos interpretar todas as coisas, discernir todas as coisas a partir da verdade do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito. Não é o contrário. Muitas vezes, Pai, tentamos interpretar a tua vontade, interpretar a tua palavra, interpretar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Tentamos interpretar a situação do mundo, tentamos interpretar as coisas que estão acontecendo, as situações, tentamos interpretar a partir de outros estudos, de outros ensinamentos, de outras vertentes filosóficas. Ô Senhor, nos perdoa por isso. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos, para que nós entendamos que a fonte de tudo é o Senhor, que tudo que nós precisamos é nos dedicar num relacionamento de comunhão contigo, porque toda fonte da verdade, do conhecimento e da sabedoria vem de ti, Senhor. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.